Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar início, então, à aula inaugural do mestrado profissional em Gestão de Serviços de Saúde. Nós teremos como tema Ciência e Tecnologia após a pandemia, qual a inovação para o SUS. Hoje nós contamos com a ilustre participação do professor Luiz Eugênio Portela Fernandes de Souza. Eu vou fazer uma apresentação rápida do professor Luiz Eugênio. O professor Luiz Eugênio, ele é professor, pesquisador e diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Ele é presidente da World Federation of Public Health Association. Já exerceu a função de secretário municipal de saúde de Salvador. Foi diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e também foi presidente da Abrasco. Professor Luiz Eugênio, é com muita alegria que recebemos o senhor hoje aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e tenho certeza que essa palestra, nessa aula inaugural, será muito proveitosa para todos nós. O senhor está com a palavra agora, fique à vontade. Obrigada. Muito obrigado. Inicialmente, agradecer esse honroso convite da Escola de Enfermagem, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde, do mestrado profissional em Gestão de Serviços de Saúde. Agradecer muito à professora Mirella, à professora Carla, por esse convite. Para mim é uma enorme alegria poder compartilhar um pouco da minha experiência, dos meus estudos, nessa temática da ciência e tecnologia, ou da política de ciência e tecnologia no nosso país, enfim, com seus reflexos à inserção global. Então, eu preparei um pouco para vocês essa reflexão sobre a ciência e tecnologia depois desse período de pandemia, que após, na verdade, é um pouco de exagero. Infelizmente, ainda estamos em pandemia, agora novas variantes voltam a crescer os números de casos, enfim. Mas, de todo modo, a fase aguda, digamos assim, passou e estamos tentando retomar podemos retomar o convívio. Foi muito bom para as universidades, né? Embora as tecnologias remotas permitam muitas facilidades, como essa, estar aí conversando com vocês sem a distância, mas, por outro lado, há perdas também. Então, é muito bom podermos falar de pós-pandemia. E a retomada do SUS nesse processo. Então, eu preparei aqui um plano de apresentação, as linhas gerais do que eu vou falar, fazer primeiro um breve retrospecto da ciência, tecnologia e inovação em saúde, com destaque para a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, e também as pesquisas estratégicas para o serviço de saúde, falar dentro desse retrospecto do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que tem nas parcerias para o desenvolvimento produtivo a principal política pública relacionada ao fortalecimento desse complexo, os efeitos da pandemia sobre a pesquisa, sobre o desenvolvimento tecnológico, sobre a inovação, que foram, assim como em outros aspectos da vida e da sociedade, foram muito fortes. A necessidade da renovação da política, que foi aprovada no Brasil ainda em 2004, já quase 19 anos, quase 20 anos, e, finalmente, discutir quais seriam as estratégias, melhor dizendo, as características para uma inovação adequada às necessidades do SUS. Pois bem, a Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde em vigor, como eu já mencionei, foi aprovada em 2004, uma Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde, a segunda conferência, a primeira ocorreu 10 anos antes, em 1994. Essa segunda conferência foi muito participativa, precedida de conferências nos estados, conferências em regiões, em grandes cidades, com participação e representação da população, de usuários dos serviços de saúde, mas também dos pesquisadores e, claro, dos gestores da saúde, dos gestores de ciência e tecnologia, dos trabalhadores desse sistema. Então, foi nos moldes das conferências de saúde, essa conferência específica, com milhares de pessoas tendo participado. E essa conferência aprovou essa Política Nacional de CTIS, que é parte, foi aprovada como tal, como parte da Política Nacional de Saúde,
respeitando seus princípios da universalidade, da integralidade, da igualdade ou da equidade, como às vezes se chama também, é, ao mesmo tempo, um componente da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é conduzida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, tem entre seus princípios, suas diretrizes, a promoção do desenvolvimento sustentável, o atendimento às necessidades nacionais em termos de desenvolvimento, e define, isso é importante, essa política define a pesquisa em saúde não pela disciplina científica ou pelo campo científico, mas sim pela finalidade da pesquisa. Então, é uma política bastante abrangente. Sabemos que toda pesquisa que tem como finalidade algum efeito, algum impacto, alguma tecnologia de interesse da saúde está contemplada nessa política. Então, a gente tem, desde as políticas da área das ciências da saúde, da enfermagem, da medicina, da nutrição, da farmácia, etc. Mas temos também aquelas pesquisas da área das ciências sociais que tratam da saúde, as pesquisas da área de tecnologias, de engenharias, que também tratam da saúde. Então, todas essas pesquisas de diferentes campos disciplinares que têm como objetivo, que têm como objeto problemas ou tecnologias de interesse da saúde, estão contempladas nessa política, que tem 3 princípios finalísticos, digamos assim, como mais importantes, como mais fundantes. O respeito à vida e à dignidade das pessoas, como está na nossa Constituição, aliás, a inclusão social e a superação das desigualdades. A gente sabe que o Brasil, infelizmente, um país de grandes desigualdades, e a questão da ética e da pluralidade científica. Isso é também muito importante. Essa política não se limita a uma determinada abordagem, seja ontológica, epistemológica, metodológica, mas está aberta a todos os tipos, a apoiar todos os tipos de política nos diferentes paradigmas que existem, inclusive na perspectiva de diálogo com o senso comum, com outras epistemologias, com conhecimento de povos originários, com conhecimento do saber popular, enfim. Então, é uma política bastante aberta que tem sido muito efetiva na condução das ações, na orientação das ações do governo federal, do Ministério da Saúde em particular, e tem influenciado muito, ao longo desses 19 anos, também nas políticas que estão sendo desenvolvidas pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e as suas agências, como o CNPq, a FINEP e as fundações de amparo à pesquisa nos diversos estados. Então, é uma política não só muito consistente do ponto de vista da sua formulação, como muito útil do ponto de vista da prática, uma política que tem sido implementada e tem guiado as ações não apenas do governo federal, mas também dos diversos governos estaduais na condução de seus programas, de suas ações de fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Um outro marco importante nesse processo de pesquisa e inovação, de ciência, tecnologia e inovação no Sistema Único de Saúde, essa política, ou esse programa, melhor dizendo, chamado Pesquisas Estratégicas para o Sistema de Saúde, que foi formulado em 2011, portanto, 7 anos depois da política nacional, e que dirige um foco, há uma pequena inflexão na condução do Ministério da Saúde, de 2004 para 2011, e essa inflexão está marcada pela formulação pela elaboração desse programa, que se refere, na verdade, a uma opção por priorizar dentro da Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa e Saúde, foi também aprovada em 2004, de priorizar dentro dessa agenda já de prioridades, de priorizar dentro dela aquelas ações que estão mais relacionadas às prioridades da política de saúde. Então, foi feito um esforço de aproximação entre as prioridades da Política Nacional de Saúde definida por aquele Plano Nacional de Saúde, por aquele plano plurianual aprovado em 2011, com as prioridades da Política Nacional, da Agenda Nacional de Pesquisa. Então, busca-se uma convergência para que o Ministério da Saúde invista prioritariamente naqueles projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que mais convergente, digamos assim,
com as prioridades da Política Nacional de Saúde. Então, as prioridades de pesquisa são alinhadas aos 16 Objetivos Estratégicos do Plano Plurianual, que foi construído em 2011, que teve vigência de 2012 a 2005. Foram dois instrumentos bastante importantes, a Política Nacional e o Programa de Pesquisas Estratégicas, que orientaram, como eu mencionei, as políticas de ciência e tecnologia em saúde. Como forte componente dessas políticas nacionais de saúde, é importante destacar o Complexo Econômico Industrial da Saúde. O que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde? Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai observar que sempre houve uma convergência, ou melhor, um arranjo consistente, coerente entre a saúde e a produção industrial. Não se pode fazer saúde sem as tecnologias de saúde. Analisando historicamente, a professora Ana Luísa Dávila Viana, mestre da nossa área, enfim, uma liderança científica importante, sistematizou essa relação entre os serviços de saúde e os insumos que são utilizados para prestar serviço de saúde e a produção desses insumos em 3 eras, que ela e seus colaboradores nessa pesquisa classificaram em 3 eras. Uma que ela chamou da Era do Saneamento, começa lá com a Primeira República, né, a proclamação da República em 1889 e vai até o Estado Novo, onde se começa o governo Vargas. E o que é que caracteriza essa era do saneamento, dessa relação entre serviço de saúde e produção de insumos para a saúde? Se caracteriza por ações voltadas para o saneamento. É o início da saúde pública, da saúde coletiva no Brasil, é o Oswaldo Cruz, mais tarde o Carlos Chagas, e que você tem ações voltadas para o combate, né, a vetores, as condições ambientais de saúde e a produção dos insumos para isso. Então, a gente tem, desde que Oswaldo Cruz funda o Instituto Soroterápico de Manguinhos, que depois vem virar a Fundação Oswaldo Cruz, para produzir as vacinas que vão combater a varíola, que vão combater as doenças prioritárias naquele momento. Então, Carlos Chagas, depois, com o isolamento do trypanosoma, que ele nomeia em homenagem a Oswaldo Cruz, o Cruze, a identificação do barbeiro como vetor, ele completa todo o ciclo, né? Identifica o agente causador, o trypanosoma, o vetor, as condições que determinam o vetor, a situação de habitação. E, de novo, então, há nesse momento o que a gente pode, e a professora Ana Luísa Viana chama a atenção, uma produção nacional de insumos para a intervenção nessas doenças que são priorizadas pelas políticas públicas naquele momento. É uma produção voltada para a saúde pública, está dominada, está hegemonicamente exercendo esse tipo de atividade. Isso vai mudar bastante a partir do Estado Novo, que aí ela caracteriza como a era da Previdência, e qual é o arranjo produtivo da saúde nesse momento, que vem até, recentemente, até os anos 1980, quando se promulga a Constituição que inclui a criação do SUS. Nesse momento, há aí o crescimento da medicina previdenciária, as caixas de aposentadoria e pensão que se tornam institutos de aposentadoria e pensão por setor da economia, dos bancários, dos comerciários, dos industriários e assim por diante, e que passa a investir, e começam como caixas de aposentadoria, institutos de aposentadoria, com a forte arrecadação. Todo instituto de previdência no início arrecada muito e poucas pessoas já podem usufruir, já estão aposentadas ou pensionistas recebendo seus benefícios. Portanto, há uma capitalização enorme, um acúmulo de capital que, inclusive, levou os institutos de aposentadoria a financiar a expansão de serviços de saúde para os seus segurados. Nós sabemos isso, até 88, a maior parte, o parque
tecnológico de hospitais, de clínicas, de serviço de saúde, né, no setor público, era fortemente dominado pela Previdência. Era o Ministério da Previdência quem mais gastava, que mais investia em saúde, enquanto o Ministério Público era o primo pobre com as ações de saúde pública ainda lá na linha do sanitarismo campanhista ou dos programas de saúde pública. Pois bem, essa área, nesse momento, o que é que a gente tem de produção tecnológica para prestar o serviço de saúde? Aí muda radicalmente. Ao invés das ações de saneamento, das ações de programa de saúde pública, o foco está na assistência médica hospitalar especializada, com importação da maior parte das tecnologias, dos medicamentos, dos insumos, dos kits diagnósticos, que são utilizados para prestar esse serviço. O Brasil não teve, só em 1970 que se inicia um movimento com a criação da Central de Medicamentos, de tentativa de produção local de medicamentos utilizados no nosso país. Mas, fundamentalmente, ao contrário, portanto, da era de saneamento, a era da Previdência, ou a era previdenciária, é marcada pelo caráter internacional da importação das tecnologias que são utilizadas no sistema de saúde brasileiro, dominado agora a saúde pública como primo pobre e a saúde previdenciária, ou a medicina previdenciária, para ser mais exato, utilizando os insumos importados. E aí inaugura-se a era do SUS, com a criação do SUS, e o SUS se expande bastante ao longo desses 35 anos de sua criação. A atenção primária à saúde se expande muito com a municipalização dos serviços, mas também serviços de urgência, de assistência à saúde bucal, na área da psiquiatria, da saúde mental também. Então, o SUS, vocês conhecem, tem uma forte expansão, que, obviamente, não significa redução do setor privado. O setor privado era muito forte na época pré-SUS, com a Previdência, vendia seus serviços para a Previdência. A partir da expansão da Previdência dos anos 60, dos anos 70, a opção foi por contratar serviços privados e não investir em serviços próprios, como vinha até então, até o final dos anos 50. E no caso do SUS, isso perdura. Não só perdura, como se intensifica. Então, ao mesmo tempo que se expandem os serviços públicos de saúde no âmbito do SUS, sobretudo na atenção básica, se expandem também os serviços privados, através do seguro-saúde, que eram pequenos, que uma pequena parte da população tinha, mas que a partir dos anos 90 se expandem muito e chegam até 25% da população, que é mais ou menos o que a gente tem hoje. 25% da população brasileira, 50 milhões de pessoas, tem planos privados de saúde. Então, veja, por isso que a gente identifica que, nesse momento, qual é o arranjo produtivo da saúde? Ele está em disputa. Por um lado, a gente tem a expansão e fortalecimento do SUS, com conquistas inegáveis do ponto de vista da redução da mortalidade infantil, do aumento da esperança de vida da população, do controle de uma série de doenças imunopreveníveis, redução da mortalidade por doenças crônico-degenerativas como infarto e como câncer, etc. Mas, por outro lado, a gente tem também o crescimento de uma medicina privada muito, muito forte, que, inclusive, subtrai recursos públicos através de subsídios, incentivos, uma série de mecanismos de renúncia fiscal, que continua, que intensifica e que aprofunda aquele modelo da era previdenciária de importação de seus insumos. Então, a gente tem ainda no Brasil, hoje, um arranjo produtivo fortemente internacionalizado e privatista. O Brasil, eu vou mostrar mais adiante dados da balança comercial, o Brasil importa praticamente tudo do que consome no Sistema Único de Saúde ou na chamada assistência médico suplementar ou na assistência privada. Então, a gente tem ainda um arranjo produtivo bastante internacionalizado e bastante privatista, como tinha na era previdenciária, mas com algumas tentativas. A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde tenta fazer isso, com algumas tentativas de buscar uma melhor adequação entre a produção industrial voltada para a saúde no nosso país e as necessidades de saúde da nossa população e as prioridades de política de saúde do Sistema Único de Saúde. É importante chamar a atenção que essa ideia de complexo econômico industrial da saúde, o professor Carlos Gadelha, da Escola da Fiocruz e atualmente secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, já pela segunda vez, esteve nesse período de 2011 até 2015 ou 2014,
professor Carlos Cadeira concebe elabora esse conceito de complexo econômico industrial da saúde, chamando a atenção para a necessidade dessa, como é que eu diria, dessa articulação endógena, como os economistas gostam de chamar, dessa articulação endógena entre a produção de insumos e os serviços e a prestação de serviços de saúde. No entanto, esse conceito ele é inspirado, esse conceito de complexo econômico industrial da saúde é inspirado num trabalho de um precursor do SUS, de um militante, de um criador do SUS, que é o professor falecido há poucos meses, no ano passado, o professor Ézio Cordeiro, criador do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que foi presidente do INAMPS no momento de implantação do SUS, no momento do primeiro governo civil, a fim da ditadura militar, no governo que o presidente Tancredo foi eleito no colégio eleitoral, mas infelizmente não tomou posse, morreu antes disso, o Sarney então se tornou presidente, e o ministro Valdir Pires, e presidente do INAMPS era o professor Ézio Cordeiro, que antes disso, como pesquisador, como estudioso, tinha cunhado esse conceito de complexo médico-industrial da saúde. E qual a importância desse conceito? O Ézio Cordeiro chama a atenção que o setor da saúde, de prestação de serviço de saúde, já naqueles anos, já antes do SUS, já nos anos 80, estava plenamente inserido no mercado de acúmulo de capital, era já um setor de ponta, um setor avançado, em que as grandes empresas, em que o grande capital percebia como um local de realização de lucro. Então, passa já nos anos 70 e nos anos 80, sobretudo, a se tornar um grande setor de investimento do capital privado de diferentes empresas, seja de plano de saúde, seja também a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos e toda uma economia que se desenvolve. Hoje, isso corresponde mais ou menos a 10% do PIB mundial. O setor econômico da saúde disputa, na verdade, em termos de volume de recursos que circulam no mundo, disputa com o mercado da indústria bélica, de armas. São os dois maiores mercados do mundo, em termos de volume de recursos, de capital, de dinheiro que circula nesses mercados. Pois bem, isso começa lá nos anos 70, se intensifica nos anos 80 e com repercussões, obviamente, na prestação de serviço muito forte. A ideia do complexo econômico-industrial, que nasce dessa ideia do complexo médico-industrial, é tentar orientar a produção de insumos, de medicamentos, de vacinas, de kit diagnóstico, de equipamento, de exames ou terapêuticos, etc., orientar essa produção para que sejam produzidos os insumos, os produtos, as tecnologias necessárias para desenvolver as políticas de saúde prioritárias, necessárias para resolver os problemas de saúde da maioria da população ou de toda a população. Então, essa disputa que se encontra hoje. Será que é possível, a partir de políticas públicas, a partir da intervenção do Estado, orientar esse setor da economia para que ele produza aqueles bens, aqueles insumos, aquelas tecnologias que são necessárias ao desenvolvimento das políticas prioritárias de saúde públicas? Ou, ao contrário, será a indústria, será o complexo econômico industrial da saúde que ditará as políticas a serem implementadas? Percebe? Então, é uma disputa que se encontra em curso e são atores poderosíssimos. Quando a gente analisa qualquer política de saúde e a gente identifica os atores envolvidos nesse processo de construção de uma política de saúde, a gente não pode esquecer que, além dos legisladores, além dos gestores que estão no Poder Executivo, no Ministério da Saúde, na Secretaria de Saúde, etc., além dos usuários, que têm uma representação, inclusive, formal nos conselhos de saúde, além da mídia, além dos políticos que fazem da saúde um campo de disputa e de campanha para se eleger, etc., existe um ator poderosíssimo que influencia o rumo das políticas de saúde no Brasil, que é o setor do complexo econômico industrial, as indústrias que produzem, que financiam campanhas de deputados, de governadores, de presidentes, de senadores, e que fazem forte lobby
em todas as esferas do governo, inclusive através de campanhas midiáticas, de informação, de publicidade, que levam os usuários a, muitas vezes, chegarem numa consulta médica, numa consulta com um profissional de saúde e pedir, não, doutor, eu quero fazer esse exame, eu quero fazer esse procedimento, já, obviamente, influenciado pelo marketing, que é muito forte por parte dessa indústria. Pois bem, então é essa disputa que está em torno do complexo econômico industrial. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando disso. Que inovação para o SUS, a gente vai falar dessa disputa. Pois bem, mas o 6, a gente pode dividir em componentes de serviços de um lado e de indústria do outro, e dentro da indústria, 2 grandes componentes. Um componente da indústria de biotecnologias, de medicamentos, produtos biológicos, é a vanguarda agora na ponta de desenvolvimento tecnológico, é a biotecnologia, são os biomedicamentos, são os medicamentos baseados em engenharia genética, e, de outro lado, a indústria, o outro componente da indústria, que é o setor de materiais, setor de equipamentos, que tem uma parcela relativamente menor no volume de recursos, de negócios que é feito, mas que é também muito importante, que tanto quanto a indústria farmacêutica, são oligopólios. São poucas indústrias que dominam o mercado, as grandes indústrias farmacêuticas e as grandes indústrias de equipamentos, Philips, Siemens, Toshiba, GE, a gente pode contar nos dedos essas firmas. E o que é importante acrescentar, e essa é uma inovação, melhor dizendo, é uma característica que se intensifica bastante a partir da pandemia, essa chamada 4ª revolução tecnológica. O que é que significa isso? É a incorporação das tecnologias digitais ao complexo econômico industrial da saúde. Aí tem esse esquema do professor Carlos Gadelha, não sei se vocês conseguem ver bem, as letras são miúdas, mas a gente tem aí os 2 retângulos em cima, os componentes industriais, a indústria, no retângulo inferior, mais comprido, com as diversas caixinhas ou retângulos menores, o setor de serviços, que tem, obviamente, relações nas 2 direções, bidirecionais. E aí, no meio, vocês podem notar a informatização, a digitalização, eu vou falar mais adiante, mas que cresce muito com impactos que ainda não foram suficientemente medidos, mas que são enormes, atingindo toda a sociedade, inclusive a área da saúde. Pois bem, qual tem sido, do ponto de vista das políticas públicas, a principal ação que visa intervir no desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde, buscando tornar mais adequado que seus produtos sejam aqueles que o SUS precisa, que a população brasileira precisa, e não necessariamente aqueles que vendem mais, ou aqueles que são de maior, que podem gerar mais lucro para as empresas produtoras. A principal estratégia para reorientar o complexo econômico industrial da saúde são as parcerias para o desenvolvimento produtivo, as PDPs. Houve um primeiro período entre 2012 e 2014, que elas foram iniciadas, e agora, depois de como é que a gente pode dizer, um período aí entre 2015 e 2016 até o ano passado, em que há uma paralisia nessas ações, as parcerias continuam apenas vegetativamente, sem nenhum investimento prioritário por parte do governo federal. Pois bem, essas parcerias buscam articular os objetivos sanitários, em termos de necessidade de saúde, de política de saúde, os objetivos da regulação, como é que o governo, como é que o Estado, melhor dizendo, regula essas relações, a produção desses insumos e a sua oferta, o seu consumo, etc. Há políticas de compras públicas. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde é um grande comprador de insumos, não só da área específica da saúde, medicamentos, vacinas, equipamentos, mas também na área de informática, na área de logística, de modo geral. O SUS é um grande comprador e pode, portanto, ou poderia utilizar esse poder de compra para direcionar a produção para aquilo que ele precisa, ou até para estimular a produção nacional, que garanta a soberania para o país nesse processo o Brasil é hoje totalmente dependente da produção externa, exterior. O Brasil é um grande importador da China, da Índia, de outros países, depende desses países. E a gente viu isso durante a pandemia,
os efeitos negativos desse tipo de dependência, por exemplo, para a tentativa de importação de equipamentos de proteção individual, houve inclusive um sequestro, um navio que o Brasil que vinha carregando, trazendo uma carga de equipamentos para o Brasil, foi sequestrado, parou no porto americano e não foi liberado, como já tinha acontecido antes, quando parou no porto europeu, na Holanda, e a carga foi retida. Pois bem, então, as parcerias para o desenvolvimento produtivo visam essa articulação entre os objetivos de saúde, de regulação, a utilização do poder de compra do Estado e, obviamente, promover a inovação, apoiar que as empresas públicas, que as empresas nacionais, inclusive do setor privado, investam também no desenvolvimento de novas tecnologias, orientadas, obviamente, para o atendimento das nossas necessidades. Esse programa de parcerias para o desenvolvimento produtivo possui uma estrutura de governança participativa, envolve os gestores públicos, mas há representação de usuários, de pesquisadores, os representantes do setor privado, de empresas privadas ou de empresas públicas que participam. Então, tem uma estrutura de governança que é bastante participativa, representados os diversos setores envolvidos nessa política. A combinação de diferentes instrumentos de políticas, a regulação, o suporte indireto, as compras governamentais, que eu já mencionei, a interação usuário-produtor, para que o usuário também tenha o que dizer sobre que tecnologia precisa ou deve ser desenvolvida. E agora esperamos o secretário de Ciência e Tecnologia atual do Ministério da Saúde, em uma audiência na Câmara de Deputados, alguns meses atrás, manifestou esse desejo, esse projeto de uma retomada vigorosa das PDPs. Bom, se a gente for fazer um balanço desse retrospecto, desses últimos anos, desde 2004 até hoje, desses 19 anos, a gente vê que houve avanços normativos importantes. A política nacional, a agenda de prioridades de pesquisa, as prioridades de pesquisa para o sistema de saúde, então aí são atos normativos, são documentos que têm tido não só muito consistentes tecnicamente, como também utilizados, são verdadeiros guias de prática que têm orientado a ação do Estado em todas as esferas de governo. A gente viu também um aumento do investimento, né? A gente não apresentei para vocês, mas a gente sabe disso, houve um aumento de investimento em pesquisa nesse período, houve a descentralização do fomento, seja provavelmente, ou talvez já tenham ouvido falar do PPSUS, Pesquisa para o SUS, um programa do governo federal que busca estimular os estados a investir. O governo federal põe o dinheiro, em contrapartida, o estado tem que pôr também um recurso estadual para que não fique a pesquisa concentrada nos grandes centros do país, onde já tem mais capacidade instalada em termos de universidade, centro de pesquisa, assim por diante. Então, para que se descentralize, que o Norte, que o Nordeste, que o Sul possam investir também em pesquisa, buscando sempre atender às suas prioridades em termos de problemas de saúde. A aproximação das prioridades de pesquisa dos objetivos estratégicos do SUS, esse foi o outro aspecto positivo, mas, apesar de todas essas conquistas, desse balanço positivo, apesar disso, o Brasil ainda está longe de ter consolidado um sistema de ciência, tecnologia, inovação e saúde. Por quê? Em primeiro lugar, pela insuficiência de investimento. Ainda que tenha aumentado o investimento, nós estamos aquém de todos os países desenvolvidos. Muito aquém, por exemplo, do que a Coreia do Sul investe em pesquisa. A Coreia do Sul era, nos anos 70, um país de desenvolvimento econômico mais atrasado, mais incipiente do que o Brasil. E nesses 50 anos nos superou. Então, hoje nós consumimos aqui computadores, TVs, carros produzidos na Coreia, e a qualidade de vida do povo coreano, etc., melhorou, porque investiu muito em pesquisa, investiu em educação, desde a educação básica até a educação superior, e investiu muito em pesquisa. Então, pelo menos 2% do PIB, é isso que a gente sonha desde 2004, e se reivindica isso, e infelizmente até hoje não conseguimos. Mas não foi só isso. Há também um problema de forte instabilidade política. Nós estamos vivendo, o Brasil é um país dividido politicamente. Infelizmente, isso tem criado descontinuidade nas políticas de saúde. No último período, né, seja no governo Temer, o governo após o impeachment, e o governo Bolsonaro,
praticamente não houve investimento em pesquisa, se paralisou, houve uma paralisia, com toda a repercussão que isso teve, por exemplo, durante a pandemia de Covid. A gente sabe, se não fossem o Butantan, o governo de São Paulo e a Fiocruz, por sua autonomia de autarquia, a gente não teria conseguido nem ter a vacina. Pelo contrário, havia toda uma campanha contra a vacina. Enfim, então, essa estabilidade política foi muito prejudicial, tem sido muito prejudicial. E, finalmente, o que talvez seja o mais estruturante, o mais importante, os outros, insuficiência de investimento, estabilidade política, são, digamos, mais conjunturais, mas é a posição subordinada que o Brasil ocupou no processo de globalização econômica. Isso é triste, é preciso ressaltar um ponto específico, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, na sua reeleição. Fernando Henrique Cardoso é eleito a primeira vez em 94 e é reeleito em 98. Pois bem, em 98 o Brasil, até pouco antes da eleição, o Brasil tinha a paridade, plano real, $1 valia R$1, e de um momento para o outro o Brasil quebrou e precisou quebrar a paridade do dólar. Isso gerou um impacto enorme do ponto de vista da economia. Para que isso não prejudicasse a eleição do Fernando Henrique, houve um acordo com o FMI que injetou recursos para manter a estabilidade da moeda, do real, e a troca, o acordo feito nesse momento, foi a assinatura pelo Brasil do acordo TRIPS, que é um acordo internacional no âmbito da Organização Mundial do Comércio, para que os países respeitassem, passassem a pagar pelas patentes. O Brasil tinha em curso na Fiocruz o Programa de Desenvolvimento de Antirretrovirais para a AIDS e teve que interromper esse programa. E o Brasil, ao contrário da Índia e da China, por exemplo, a China não fazia parte, mas a Índia fazia parte do acordo TRIPS e assinou com as salvaguardas que permitiu a Índia ficar ainda 10 anos mais, depois daquela assinatura, em 98, sem pagar patentes e podendo, inclusive, então, é por isso que a Índia hoje é um grande produtor de medicamentos que exporta para o mundo todo, inclusive para o Brasil, porque utilizou essa salvaguarda que o TRIPS permitia e sem adotar imediatamente o respeito às patentes depositadas em outros países, notadamente nos Estados Unidos, mas também em Alemanha, Japão e assim por diante. E o Brasil não. O Brasil assinou o TRIPS, na mesma hora suspendendo qualquer possibilidade de investimento nacional de desenvolvimento de tecnologias que estavam patenteadas em outros países, não estavam patenteadas no Brasil, mas o Brasil passou a respeitar. E é essa subordinação do Brasil aos centros internacionais de poder que levou a esse processo de desindustrialização, não somente na saúde. Vocês não os conheço, mas os mais velhos, como eu, vão certamente se lembrar que o ministro malandro, Fernando Henrique, dizia que a melhor política industrial é não ter política industrial. Então, isso fez com que a ciência, tecnologia e inovação do Brasil continue hoje ainda longe de estar consolidada. Pois bem, nesse panorama, então, de um sistema ainda incipiente, ainda frágil, apesar de alguns avanços, que efeitos teve a pandemia? Primeiro, do ponto de vista não do Brasil, mas do ponto de vista, só para a gente entender o contexto mundial dos efeitos da pandemia na ciência, tecnologia, inovação e saúde, a primeira evidência, que fica muito claro, foi o aumento significativo de investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Imagino que vocês estejam podendo ler aí, são 5 países, né, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Brasil, em que se mostra os investimentos em bilhões, em termos de moeda local, o dólar americano, a libra, enfim, no Reino Unido, assim por diante, o investimento, todos eles transformados na segunda linha em dólares americanos, e a proporção do orçamento federal em pesquisa. Veja essa última linha. Enquanto os Estados Unidos investe 4,1% do seu PIB em pesquisa, o Reino Unido chegou a 10%, o Canadá mais de 11%, a Alemanha mais de 6% e o Brasil 1,8%. Durante o investimento
em todos aumentou, o investimento aumentou em todos os países. O Brasil, inclusive, vocês estão vendo aí, sai de 0,47 para 1,8, foi um importante, mas muito menos do que os outros países. Mas o que é mais importante chamar a atenção são esses dois comentários que eu pus abaixo. 7 produtores de vacinas, e não são muitos no mundo, muito mais do que isso, receberam fortíssimo 5,8 bilhões de dólares em financiamento público e venderam as vacinas. Venderam as vacinas. Então, eles receberam recursos para produzir e venderam essas vacinas. As empresas farmacêuticas receberam pelo menos 86,5 bilhões de dólares americanos por meio de acordos de compra antecipada. Vocês viram isso? Alguns países compraram doses de vacina suficientes para vacinar sua população 5, 6 vezes. E depois jogaram essas vacinas fora porque venceu a validade. Então, a gente tem esse tipo de efeito da pandemia, primeiro, de aumento dos recursos investidos em ciência e tecnologia. No Brasil, mais especificamente, aliás, antes de falar do Brasil, um outro efeito importante da pandemia no mundo foi o avanço, a aceleração do processo de informatização ou de digitalização. A crise da Covid acelerou esse processo nas empresas de todos os ramos. O que ocorreria em uma década se reduziu para 3 ou 4 anos. A gente está aqui utilizando, obviamente a RNP já existia antes da pandemia, mas o seu uso foi muito intensificado, diversas plataformas virtuais foram criadas e foram comercializadas, o comércio eletrônico disparou em todo o mundo, seja interno em cada país, seja o comércio interno. A participação de produtos digitais nos portfólios das empresas foi muito acelerada. Hoje, antigamente a gente falava assim, e-book, o livro eletrônico, como uma exceção. Hoje já é a regra. O livro em papel é que a gente vai falar, é um livro em papel. Porque quando você vai falar livro, você já vai pensar no livro em formato eletrônico. E, claro, a disparada da saúde digital. Hoje, o setor saúde é um dos grandes setores de investimento de todas as Big Techs. A Google, a Amazon, a Microsoft, a Apple, o Facebook, todos as grandes chamadas Big Techs estão investindo muito no desenvolvimento de tecnologias para monitoramento da saúde, para consultas, para teleconsultas, para a telesaúde. Enfim, há uma diversidade de tecnologias que são objeto de investimento em todo o mundo. Desculpe. Então, a saúde digital, como já mencionei, a saúde digital cresceu muito, seja a telesaúde, a teleconsulta, o monitoramento remoto, os dispositivos conectados, que você pode usar até como um relógio, as plataformas digitais de saúde, diversos aplicativos. A análise e aplicação dos dados em sistemas de Big Data para pesquisa e diagnóstico, e agora potencializado pela inteligência artificial, isso tem crescido muito, né? Então, tem um efeito não somente na assistência à saúde, mas também na pesquisa em saúde. É claro que esses avanços da saúde digital podem beneficiar e muito, seja a assistência à saúde, seja a saúde pública. Podem melhorar o acesso a tratamentos, o acesso a procedimentos diagnósticos, pode apoiar também a saúde pública através das medidas de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de vigilância ambiental, então não há dúvida. E podem, obviamente, também contribuir para a produção de conhecimento e para a gestão de serviços de saúde. Não há dúvida que essa quantidade de dados que se coleta, vocês sabem, por exemplo, hoje um diagnóstico de câncer de pele é feito com mais precisão pelo computador, pela máquina, que tem ali um banco de dados com milhões de imagens, do que por um olho humano, do que por um melhor profissional, o melhor especialista em câncer de pele, não terá condições de fazer com a mesma acurácia um diagnóstico que uma máquina pode fazer. Obviamente, se podem beneficiar, essas tecnologias digitais também trazem enormes riscos.
algumas coisas que já são danos, que já têm provocado danos e que são em ameaças. A primeira delas é chamada a iatrogenia. As tecnologias podem fazer mais mal do que bem. Um exemplo, acabei de falar do diagnóstico de câncer de pele, isso é válido, ou seja, a máquina faz um diagnóstico com mais precisão do que um profissional, um ser humano, se o paciente tiver pele branca, tiver pele clara. Porque se for negro, o banco de dados que a máquina utiliza é fundamentalmente de pessoas brancas, que são os norte-americanos que têm acesso a esse serviço, são os europeus que têm acesso a esse serviço. Então, imagine a gente simplesmente comprar esse software, comprar esse programa e aplicar no SUS, no Brasil, numa população fortemente miscigenada, com grande proporção de negros. O risco de fazer um falso negativo é muito grande, deixar de tratar aquela ferida, aquela lesão de pele, dizendo que não é câncer, e vai ser câncer que só quando se desenvolver o estado mais grave é que se vai diagnosticar, e pelo ser humano, não pela máquina. Então, vocês vejam que há riscos que estão embutidos no próprio desenho, no próprio delineamento dessa tecnologia. Sem falar da violação de privacidade, acho que todos nós já tivemos essa experiência. Você entra na internet para procurar uma passagem de avião, quer viajar para algum lugar, precisa viajar, daqui a pouco você começa a receber um monte de mensagens se oferecendo passagem de avião. Às vezes você nem procura, você fala, você comenta com o celular ao lado e só pelo fato de ter comentado, sem ter olhado site nenhum, você começa a receber mensagens falando das viagens ou oferecendo passagem, assim por diante. E, claro, isso pode levar a um aumento também das iniquidades em saúde. A gente sabe que o acesso à tecnologia, muitas vezes, os sistemas, no caso do Brasil, isso é evidente, não estão igualmente distribuídos para a população, né? As pessoas que têm plano de saúde podem ter maior acesso, isso pode se intensificar com a saúde digital. A diferença entre as pessoas que têm acesso ou que não têm acesso a essas tecnologias. Falando ainda dos riscos da saúde digital, é importante mencionar a inteligência artificial é uma tecnologia que tem sido usado esse neologismo, né, esse anglicismo em português, chamada disruptiva, ou seja, que vem a romper tudo que tem se feito agora. É um divisor de águas, não há dúvida. O uso da tecnologia, da inteligência artificial, vai modificar não só a forma como a gente organiza o serviço de saúde, mas também como organiza as práticas educativas. Nós que somos professores aqui, que temos orientandos e acompanhando participando de bancas de mestrado, de doutorado, já temos que utilizar sabemos que há sites que entregam, né, o ChatGPT e outros, que podem escrever uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, e vai exigir das instituições acadêmicas, dos pesquisadores envolvidos, que saibam, que tomem as devidas medidas para saber se aquela dissertação, se aquela tese foi de fato produzida pelo candidato a mestrado ou doutorado e não por uma máquina, enfim, a partir de uma consultas a esse tipo. Pois bem, mas esse é um risco menor, até, porque há riscos muito maiores, como a desestabilização política. A gente viu isso no Brexit, na votação no Reino Unido, para se separar, sair da União Europeia, na eleição do Trump nos Estados Unidos, na eleição do Bolsonaro aqui no Brasil. Nessas novas eleições, houve um forte uso desse tipo de tecnologia com as fake news, que proliferaram muito e ainda proliferam. Então, ainda não se sabe como regular. Os sistemas de inteligência artificial podem vir a perseguir seus próprios objetivos. Essa é uma coisa muito curiosa. Os algoritmos que são elaborados para fazer funcionar essas tecnologias, eles podem ser associados pelas próprias máquinas, para além do que foi previsto pelo seu criador, pelo ser humano que criou aqueles algoritmos. A interação entre os algoritmos pode fazer com que as máquinas se sobreponham aos próprios comandos dados pelos seres humanos, pelo agente, pelo utilizador da máquina. Vejam que isso tem sido concentrado em poucas indústrias. Já mencionei aqui as 5 empresas que são
Big Techs, as grandes companhias de tecnologia, o poder que essas pessoas reúnem é enorme, é enorme. E eles não hesitam em usar esse poder, inclusive, para modificar, para derrubar governos eleitos, para eleger novas pessoas, enfim, de todas as formas possíveis e imagináveis. Comportamentos inesperados podem ocorrer no sistema de inteligência artificial, eles podem enganar o seu próprio controlador, é impressionante. E as empresas e os governos têm incentivos para criar esses tipos de agentes que possam atingir um amplo conjunto de objetivos, com instrumentos para adquirir poder, potencialmente tornando-se mais difíceis de controlar. Então, nós temos, a ciência e tecnologia hoje está diante de uma potencialidade, de um novo fenômeno, com enormes potencialidades, mas, ao mesmo tempo, enormes riscos. Sem falar, obviamente, nas tensões geopolíticas que estão envolvidas nisso. A gente vê o crescimento da China como potência econômica, como potência tecnológica e militar, o controle sobre Taiwan. Vocês sabem, Taiwan é onde tem a principal fábrica de produção de chips, daqueles microchips que são utilizados em todo o mundo. Um senador americano do Partido Republicano já fez um discurso, já ameaçou que se houver a incorporação de Taiwan à China, e a China nunca reconheceu Taiwan, os dois, né? Quando, em 1949, quando a Revolução Comunista assume o poder, o Mao Tse-tung na China, o Chiang Kai-shek, que então estava em guerra civil, vai para Taiwan, os dois se consideram a verdadeira China. Então, um não reconheceu o outro, isso perdura até hoje. Pois bem, mas agora o Taiwan é a maior produtora desses microchips do mundo. E o que está em jogo é isso. Quem vai controlar essa fábrica? O senador republicano dos Estados Unidos já disse que se, por acaso, houver incorporação de Taiwan pela força, ação militar, que é possível que venha a ocorrer, a China pode decidir fazer esse movimento, a primeira coisa que fará é jogar uma bomba na fábrica para que não caia na mão dos chineses, porque os chineses ainda não têm essa tecnologia. E só uma empresa sediada na Holanda tem para fazer a máquina que produz esses chips é holandesa, mas quem produz os chips, quem tem acesso a essa máquina é essa empresa que está em Taiwan. Então, você veja como a ciência e tecnologia se tornou um objeto de fortes tensões geopolíticas. Os Estados Unidos, o governo Biden agora está investindo fortemente no desenvolvimento de produção local, interna, nacional, esse processo chamado de decoupling, ou dissociação. Com o processo de globalização, a ideia do just in time, etc., as cadeias se diversificaram para onde tinha mão de obra mais barata. Vários países emergentes se beneficiaram disso. Os trabalhadores da indústria automobilística de Detroit ficaram desempregados. Toda uma população de operariado americano perdeu a previdência, passou a ser nômade. Não sei se vocês assistiram um filme chamado Nomadland, ganhou o Oscar, acho que 2 ou 3 anos atrás, A Terra dos Nômades. Uma quantidade enorme de americanos empobrecidos, inclusive votaram no Trump por conta dessa revolta, que são homens brancos empobrecidos que ficaram desempregados. Pois bem, isso por essas políticas as fábricas, você monta um automóvel, o motor vem de um país, a chaparia vem do outro, o sistema elétrico vem de outro, e aí monta aqui no Brasil um carro que veio com peças produzidas no México, na Argentina, no Japão, na Alemanha, na Nigéria, e se monta assim. Pois bem, com a pandemia e a possibilidade do crescimento da China na economia, esse processo está sendo revertido. Então, o Biden está querendo que os Estados Unidos tenha, na produção interna no seu país, toda a cadeia de todos. Então, você vai montar um carro nos Estados Unidos, todas as peças têm que ser produzidas nos Estados Unidos. Há uma revalorização da produção nacional e regional, o que coloca mais um desafio para o Brasil de acelerar também o seu processo de produção. O Brasil que já é totalmente dependente, vocês viram, o Butantan e a Fiocruz produziram as vacinas com importação do produto ativo, do princípio ativo, do princípio farmacêutico ativo, vindo da Índia e da China. Agora, a Fiocruz está desenvolvendo a produção da vacina nacional, em que o princípio ativo, o princípio farmacêutico ativo é produzido aqui também. Então, isso é
central para a nova política de ciência, tecnologia e inovação que o Brasil precisa. Agora sim, a pandemia de ciência e tecnologia no Brasil, vejam que gráfico chocante nós temos aí. Houve avanço na produção de vacina no Brasil, né, decorrente, sobretudo, da articulação entre o SUS, com acesso universal, e da capacidade tecnológica da Fiocruz e do Butantan. Mas, por outro lado, houve uma dificuldade enorme de EPIs, de ventiladores, de testes diagnósticos, de anestésico. Faltou anestésico no Brasil, não sei se vocês lembram, faltou no Rio de Janeiro. Manaus foi aquela situação trágica e muitas outras. Mas olhe como evolui o déficit na balança comercial. E aí, por três linhas. A linha mais escura, superior, são aquelas tecnologias de mais alta densidade, com maior investimento em ciência. Olhe como ela vem crescendo, e nesse último período, aí de 2020, 2021, durante a pandemia, como ela dispara. Então, a gente tem uma situação extremamente vulnerável no nosso país, que nos deixa vulnerável ao mercado externo e que ameaça a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Como é que nós vamos pagar? O Brasil vai precisar investir quanto para poder garantir acesso dos brasileiros a essas tecnologias? Pode inviabilizar, como não só no Brasil, isso tem acontecido em outros países também, pode inviabilizar os sistemas públicos de saúde. Renovação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nesse contexto, qual é a saída? O que é que nós precisamos fazer enquanto nação para enfrentar esses desafios? Em primeiro lugar, precisamos, então, a gente ter uma política, foi feita há quase 20 anos atrás, que é muito consistente, mas que, por exemplo, é muito incipiente. Não existia inteligência artificial. É muito incipiente, já é mencionada lá, saúde digital, já existia, obviamente, há 20 anos atrás, mas muito menos desenvolvida do que a gente tem hoje. Felizmente, retomamos o debate democrático acerca das políticas públicas no nosso Brasil. O próprio Ministério da Saúde criou uma nova secretaria, a Secretaria de Informação e Saúde Digital, para lidar com isso. Foi retomada a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumo Estratégico, que agora passou a se chamar Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. Então, isso é o primeiro passo, digamos assim, para começar a renovar essa política. Houve, no período que antecedeu a 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no início de julho, em Brasília, houve pelo menos 3 conferências que foram convocadas especificamente para discutir o tema da ciência, tecnologia e saúde, uma organizada pelo Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz, titulada Ciência e Cidadania, uma outra liderada pela Fiesp, que é a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, por esse grupo de empresas chamado Coalizão Saúde, que envolve empresas de planos privados de saúde, envolve empresas produtoras que são empresas privadas. É muito importante ter essa conferência envolvendo esse setor, que teve esse título, Ampliação e Fortalecimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde, e houve ainda uma conferência convocada pelo próprio Conselho Nacional de Saúde, com apoio e a participação da Fiocruz, voltada mais especificamente para como o controle social deve lidar com a questão da saúde digital. Então, esse debate democrático é fundamental para que a gente tenha uma nova política consistente com as nossas necessidades. Talvez seja um momento, eu não tenho informação oficial, mas eu ouvi o professor Moisés Goldbaum, que foi secretário de Ciência e Tecnologia, ainda no primeiro governo Lula, chamou a atenção que eu acho que é mais do que necessário a realização da 3ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Tivemos a primeira em 1994, 10 anos depois, a segunda conferência, em 2004. Eu estava no momento na presidência da Abrasco, fiz muita força para que o Ministério da Saúde realizasse em 2014 a 3ª conferência, aos 10 anos. Infelizmente, não foi possível, enfim, no momento o Ministério da Saúde não encampou a proposta, mas agora parece sim que vai encampar. Então, esperamos que em 2024 tenhamos a 3ª Conferência Nacional, que precisa atualizar a Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa, precisa atualizar as pesquisas estratégicas,
precisa ampliar o investimento em pesquisa e na formação de pesquisadores. E, para isso, é preciso também investir na educação científica e na popularização da ciência. Veja, a gente tem que fazer com a ciência o que se faz com o futebol, em qualquer bairro, em qualquer comunidade, em qualquer município, de qualquer porte do nosso país, tem campo de futebol, tem uma bola, tem a meninada jogando futebol. É porque a gente tem tanta gente jogando futebol que aparecem os Pelés, que aparecem os Neymar, que aparecem os craques. Então, a gente precisa ter também muita gente entendendo o que é ciência, tendo a educação científica desde a escola primária. E campanha de divulgação, campanha de comunicação de massa acerca, inclusive, não é para estabelecer, isso é importante, não, a ideia não é que a ciência é a verdade, que a gente tem que acreditar cegamente na ciência. Não. Quem é cientista, quem faz pesquisa, vocês estão iniciando, provavelmente, como candidatos ao mestrado, entrando nessa área, embora seja um mestrado profissional, mas se aproximando da área de pesquisa, de reflexão, a gente sabe que a dúvida é o que orienta a pesquisa. Se a gente aceitasse o conhecimento dado como definitivo, a gente não produziria ciência. Então, é questionando o que se sabe, duvidando sobre o que está estabelecido como verdade, entre aspas, que a gente vai produzir novas verdades, que a gente vai saber conhecer melhor. Então, é preciso, quando a gente fala de educação científica, de popularização da ciência, a gente está falando exatamente de desenvolver o senso crítico, a capacidade de perguntar, de duvidar, de questionar, de querer saber o porquê dos fenômenos naturais, o porquê dos fenômenos sociais. Então, popularizar a ciência significa não difundir o conhecimento já consolidado, pronto, a evidência científica, mas, sobretudo, difundir o método científico, o raciocínio científico, a curiosidade, a dúvida, a busca, a vontade de desenvolver a fome e a sede de saber em nossos jovens, nossas crianças e nossos adultos também, obviamente. E, finalmente, o que é também fundamental é buscar orientar o investimento em pesquisa a partir das necessidades de saúde. É o que já está estabelecido desde a Política Nacional de 2004, mas que precisa ser renovado, porque também as necessidades de saúde se modificam. A gente não tinha Covid, agora a gente tem Covid, a gente não tinha Zika, não tinha chikungunya, isso aí foram heranças legadas da Copa do Mundo, da Olimpíada, em 2014, 2016, que vieram para cá. E a gente tem também outros fenômenos relacionados à demografia, a gente tem um envelhecimento muito rápido da nossa população, é um país que não está preparado para cuidar da população idosa, esperamos nós em pouco tempo, outros um pouco mais tempo, mas é essa geração agora que precisa se preparar e a lacuna de conhecimento relativos aos problemas de saúde da população, de uma população mais idosa. Essa transição demográfica que a gente está passando é muito mais rápida do que ocorreu em outros países. Então, precisamos renovar a Política Nacional de Ciência e Tecnologia, e nada melhor do que uma conferência para fazer isso de forma que ganhe, como é que eu diria, densidade, que não seja uma coisa de gabinete entre alguns gestores, entre alguns pesquisadores, mas é preciso que a sociedade brasileira como um todo incorpore essa política como sua, como algo que vai orientar a ação de todos os pesquisadores, de todas as instituições de pesquisa e da população que utiliza ou que se associa a esses resultados da pesquisa. Mas nós vivemos, eu mencionei isso quando falava das diversas eras dos arranjos produtivos relacionados à saúde, né? Passamos pela era do saneamento, do Oswaldo Cruz, do investimento nacional, público, passamos para a era previdenciária, em que o investimento se tornou internacional e privado, e agora temos essa disputa novamente. Vamos seguir sob a lógica do capital, do investimento internacional e privado, como foi na era da Previdência, ou vamos retomar os princípios da produção nacional e pública, como foi na época do saneamento? Obviamente que em outra escala, enfim, a comparação não é perfeita, é longe disso. Pois bem, é preciso ter claro que o atual modelo de desenvolvimento tecnológico que está em curso no mundo é aquele definido pelas grandes corporações. Já mencionei as 5 Big Techs,
A gente pode mencionar as 5 ou 6 Big Pharmas, a Novartis, a GlaxoSmithKline, a Pfizer. São poucas grandes indústrias que, inclusive, funcionam como oligopólios. Se você analisar quem são os medicamentos que são mais vendidos, você vê que há especializações. Um laboratório se especializa em produzir medicamentos anti-oncológicos, antineoplásicos, outros medicamentos para doenças cardiovasculares. Então, inclusive entre eles, há esse tipo de acordo típico de cartel. E são eles que definem os investimentos em pesquisa. São eles que definem, mesmo quando tem subsídios públicos, como foi o caso da Covid, da vacina para a Covid. Apesar de um forte investimento público em todas essas empresas, elas funcionaram sob a lógica da acumulação privada. Ganharam muito dinheiro, os seus acionistas ficaram mais ricos ainda, jogaram vacinas fora, mas não distribuíram vacinas nem para a OMS, o sistema COVAX, o mecanismo COVAX, que eles tentaram fazer um acordo, e muitos países, até hoje, muitos países do mundo não têm a sua população vacinada por Covid. Sem falar do tratamento para AIDS, sem falar... Inclusive, a África agora está um esforço de construção de fábrica na África, mas nem nesse momento as grandes empresas que receberam recursos públicos de diferentes países, que receberam muitos recursos de compras antecipadas de diferentes países, estão facilitando o acesso dessas novas indústrias construídas com recursos públicos nesses países mais pobres com a transferência de tecnologia. E o sistema de patente é feito de tal modo que mesmo o acesso à patente não fornece todas as informações necessárias para a produção daquela tecnologia, daquele medicamento. Então, a gente precisa superar esse modelo. Tendo muito claro que, entre os efeitos adversos desse padrão de desenvolvimento tecnológico, está, em primeiro lugar, a negligência, o desinteresse em produzir inovações que sejam desenhadas para atender às necessidades de todos. Ou seja, uma colega canadense, pesquisadora dessa área de tecnologias de saúde, entrevistou no Canadá, isso se repete claramente em outros lugares do mundo, entrevistou os gestores de ciência e tecnologia, tentou identificar quais eram os critérios que definiam as pesquisas, os projetos de pesquisas que receberiam investimento público. E chegou à conclusão, conversando com pesquisadores, conversando com gestores de agência de fomento, conversando com empresas que produzissem medicamentos ou tecnologias inovadoras, e ela encontrou 2 critérios. O primeiro critério é chamado a existência, em inglês chama desirability, não sei como traduzir, alguma coisa como desejabilidade, significa a existência de pessoas que querem utilizar, que se houvesse aquela tecnologia, elas estariam interessadas em comprar. E o segundo critério é affordability, significa a capacidade de pagamento. E a existência de pessoas com capacidade, não só que querem comprar, quererão comprar se houver disponibilidade daquela tecnologia, como estarão dispostos a pagar por ela. É o mercado. Ou seja, o principal critério para definir investimento em pesquisas no Canadá, de acordo com a pesquisa da professora Pascal Leu, é a existência de mercado para vender aquelas tecnologias. Ou seja, só as pessoas ricas, é o interesse das pessoas ricas manifestados, analisados pelos gestores de ciência e tecnologias, analisados pelos pesquisadores e pelas empresas, que vai definir aonde o dinheiro que é do público, que são os impostos que todos pagam, vai ser investido em termos de projeto de pesquisa. Então, esse efeito, não é à toa que a gente tem o Viagra como medicamento dos mais vendidos. Ora, ainda que haja pessoas com problemas de impotência sexual, certamente esse não é o principal problema de saúde de nenhuma população. No entanto, houve investimento maciço com campanhas de marketing, etc., e é um medicamento agora vendido, obviamente, como é que se diz, como lazer, etc., como um medicamento, e não para tratar um problema de saúde efetivo.
Mas, além disso, tem outros efeitos adversos, o acúmulo de lixo tecnológico, é chamada obsolescência programada. Todos nós sabemos disso, né? Já tem algumas décadas que tem um aparelho celular, e você é obrigado a trocar o aparelho celular de tempos em tempos, porque o que você comprou antes já não funciona, já nos programas que você tem. A mesma coisa se passa com computadores, aí você fica com os computadores. Aqui na UFBA a gente tem esse problema, onde é que faz uma compra de computadores, instala os computadores, daqui a 2, 3 anos tem que trocar muitos computadores, porque já não rodam os programas que precisam rodar. E aí o que é que você faz com esse conjunto fica aqui para leilão, para descarte, e acaba apenas, enfim. Então, a gente poderia ter computadores, equipamentos que permitissem as atualizações. E as atualizações fossem não feitas apenas para dificultar o funcionamento dos equipamentos antigos. Isso, no ponto de vista da saúde, ainda tem outro efeito adverso, que é ameaçar a sustentabilidade financeira do sistema de saúde. Não todos os sistemas de saúde do mundo, sistemas universais, estão vivendo esse problema. O Reino Unido criou o NICE, que é uma agência para avaliar as tecnologias que o sistema público de saúde deve incorporar ou pode incorporar. Criou, inclusive, um cálculo de custo-efetividade, de um limiar, para ver se aquela tecnologia, se o custo que ela representa corresponde ao benefício maior. A gente vê que muitas tecnologias, por esse jogo de patentes, são tecnologias das chamadas Me Too, eu também. São tecnologias. Isso acontece muito com medicamentos. Medicamentos que, depois de 20 anos de patente, perde a patente, é possível, então, que as empresas que produzem genéricos comecem a produzir sem ter que pagar a royalties à detentora da marca original. O que é que essa detentora faz? Cria um novo medicamento com uma pequena mudança, um radical molecular, etc., que não representa nenhum outro benefício do ponto de vista da segurança do medicamento ou da eficácia do medicamento, e, no entanto, passa a fazer um marketing muito forte, em que os prescritores, e às vezes até os próprios usuários, passam a preferir aquela nova tecnologia, aquele novo medicamento, que continua sendo patenteado, que continua sendo, portanto, monopólio exclusivo de uma determinada fábrica, de uma determinada farmacêutica, muito mais caro do que o genérico, que tem, do ponto de vista do benefício, em termos de segurança, em termos de eficácia, o mesmo, praticamente comparável. No entanto, com um preço muito maior. Então, esse tipo de modelo de desenvolvimento tecnológico tem esses efeitos que podem ameaçar a própria sobrevivência, a manutenção do sistema de saúde, para ficar apenas restrito para aquelas pessoas muito ricas que podem pagar, e a maioria da classe média, da população, etc., fica de fora ou fica com um sistema de saúde de segunda classe, como acontece no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, e está ameaçando ocorrer nos países, inclusive, como o Canadá, ou como os países europeus, ou como a Austrália, o Japão, que ainda tem sistemas universais. Mas a gente pode, ao invés disso, a gente pode romper com essa lógica de inovação e buscar, e é isso que a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde tem tentado fazer, daí a importância da terceira Conferência Nacional, é uma inovação orientada pelas necessidades, ou pelo atendimento das necessidades de saúde. Para isso, a principal estratégia para alcançar é ampliar o número, a representação de segmentos de pessoas que participam da tomada de decisão sobre que tecnologias, que pesquisas financiar, que pesquisas, que projetos de desenvolvimento tecnológico financiar, desenvolver. Então, é importante que a decisão não esteja apenas em grandes empresas, em gestores do alto da hierarquia das agências de fomento à pesquisa, em pesquisadores isolados no seu castelo, no seu elefante branco, enfim, na sua torre de marfim, mas que esteja o conjunto da população, das suas representações, os usuários, os estudantes dos centros, os pesquisadores no centro de pesquisa, com seus mestrandos, com seus doutorandos,
os usuários dos serviços de saúde, os trabalhadores profissionais que prescrevem essas tecnologias, o uso dessas tecnologias. Então, precisa ter realmente uma ampla participação para que outros critérios, que não a existência de mercado, sejam os critérios decisivos na hora de decidir qual projeto de pesquisa ou qual projeto de desenvolvimento tecnológico deve receber investimento público. Deve receber. E aí é importante, nesse processo de democratização da decisão sobre a política de ciência, tecnologia, inovação e saúde, ter como exigência de todos os projetos a transparência. É preciso, como eu pus aí, acabar com as caixas pretas. A inteligência artificial é o maior exemplo disso. Nós não podemos comprar, imagine, eu já mencionei o exemplo do programa de computador que faz diagnóstico de câncer de pele. Se a gente não puder abrir o algoritmo para saber quais são os bancos de dados que você está consultando, como é que a gente vai comprar um software? Olha, você só está olhando câncer de gente de pele branca, não serve para o nosso país. Precisamos desenvolver outro. E veja como isso provavelmente a gente não precisa suspeitar de má fé na pessoa que criou, ou no grupo que criou esse. Não, ele criou para a população dele, é um norte-americano, é um europeu. Agora, há também muita má fé nessas né? É possível, no desenho, na concepção, na criação, na produção dessas tecnologias. Um exemplo, vocês devem, um exemplo tosco, grosseiro, circulou por aí, pelo Brasil, um programazinho de celular em que você respondia 3 ou 4 questões para saber se você tinha sintomas de Covid e se os seus sintomas, aqueles sintomas, indicavam ou recomendavam o uso da cloroquina. Isso circulou no Brasil. E foi possível abrir essa caixa preta, e o que se encontrou, o pessoal da informática, os analistas de sistema, etc., cientistas de dados encontraram, foi que pouco importava o que você marcasse, o que você selecionasse como seus sintomas, o resultado era sempre o mesmo. Sempre era a recomendação de que você usasse a cloroquina. Imagine um fabricante de medicamentos. Isso foi feito de interesses políticos, enfim, misturando inadequadamente, indevidamente, política com atenção à saúde, politizando no mau sentido a assistência à saúde. Mas você pode imaginar que uma empresa que deseja vender o seu medicamento pode manipular, desenhar o programa, fazer uma programação no computador que você vai... E isso já é muito comum. A gente tem aqui egressos, que a gente conhece, estudantes de medicina que se formaram, que hoje estão trabalhando e que vão para o interior, vão para a periferia da cidade e que vão com o seu celular com um programa instalado para tirar dúvidas. Então, chega um paciente com uma série de sintomas, ele fica em dúvida, ele digita no seu celular aqueles sintomas e aí surgem sugestões de suspeitas diagnósticas, etc., de solicitação de exames complementares e até de prescrição. Então, isso pode ser manipulado para que compre aquele medicamento ou para que faça aquele exame de acordo com o interesse da empresa que vende, que fabrica, que distribui aquele exame ou aquele procedimento. Então, é preciso poder abrir a caixa preta, saber como é que foi feita aquela tecnologia, aquele medicamento. É o que as pessoas de língua inglesa chamam de equity by design. É preciso que os códigos técnicos estão inseridos, que orientam o funcionamento das tecnologias, sejam baseados nos valores da universalidade e da igualdade, que são os valores do nosso sistema único de saúde, que são os valores da vida, da dignidade da vida humana que está na nossa Constituição. Então, a gente não pode investir no desenvolvimento tecnológico sem que isso seja muito transparente, sem que a gente saiba o que é que vai ser desenvolvido. Finalmente, é importante adotar essa abordagem. Eu tenho um colega
Hudson Pacífico, aqui, que é professor agora na Universidade de Montreal, que junto com a Pascal Leu, que eu já mencionei, e outros colegas, desenvolveu esse conceito de inovação responsável. O que é inovação responsável? A gente tem que analisar qualquer projeto de desenvolvimento tecnológico, inovação, a partir não dos critérios de mercado, se vende, se tem quem compre, mas a partir dessas perguntas que estão aí. Qual o valor dessa inovação, dessa nova tecnologia para a saúde da população? Atende. Veja, a gente tem no Brasil a malária, atinge grande parte da nossa população. Por que aqui até hoje não tem tecnologia? A gente poderia ter acabado com a malária. A malária é uma doença bem conhecida, falta desenvolver tecnologias para ela. A tuberculose. Ora, a tuberculose, eu tenho mais de 30 anos de formado. O tratamento da tuberculose desses 30 anos, a única mudança foi juntar na mesma pílula as 4 drogas que antes se utilizavam em 4 comprimidos. E aí a gente está vendo o número de pessoas com tuberculose resistentes à droga só tem crescido. Então, precisamos investir em tecnologias. O problema da obesidade associada à desnutrição que a gente está vivendo, precisamos investir em pesquisa, como produzir, distribuir e vender em preços acessíveis para a nossa população alimentos saudáveis. Então, precisamos perguntar, essa nova tecnologia que vai ser objeto de desenvolvimento, de investimento, ela vai atender a uma necessidade de saúde? Ela vai ser acessível? Ela vai garantir para a manutenção e expansão do sistema de saúde? Ou ela vai ser tão cara que vai inviabilizar o sistema de saúde, que só vai ser acessível a parcela da população mais privilegiada? E, além disso, lembrar que nós estamos vivendo não mais um contexto de mudanças climáticas, nós estamos vivendo um contexto de crise climática. Vocês estão vendo, são enchentes, são incêndios, a calota polar do norte, do sul, do Ártico, da Antártica se reduzindo, a perspectiva da Espanha ficar toda desertificada, algumas cidades submersas, algumas ilhas no Pacífico já estão submersas, em parte. Vimos um incêndio no Mauá e no arquipélago do Havaí. O que isso tem gerado de migrações, secas que têm levado populações inteiras, sobretudo na África, à fome, a migração forçada, a guerras por acesso à água. Enfim, então, as tecnologias, e olha que o setor saúde é também emissor de carbono. A gente precisa também investir em desenvolvimento tecnológico para tornar verde, reduzir as taxas de emissão de carbono dos serviços de saúde, dos hospitais, das clínicas, dos ambulatórios e assim por diante. E as tecnologias que são utilizadas, não só na área da saúde, também precisam estar preocupadas para que não superar essa obsolescência programada, esse lixo tecnológico que é também gerado nos serviços de saúde. Então, a gente precisa perguntar, essa tecnologia contribui para a preservação ambiental? Contribui para o desenvolvimento sustentável? Enfim, é isso que está em luta no nosso país, é isso que está em disputa em todo o mundo. Qual o modelo de desenvolvimento tecnológico que nós vamos alcançar? E o ideal é isso. O professor Carlos Gadelha chama atenção para isso, né? Essa articulação endógena entre saúde e desenvolvimento. A gente precisa articular políticas industriais com políticas de ciência e tecnologia e políticas de saúde, para atender à necessidade de saúde de todos e promover o desenvolvimento sustentável. As palavras dele, adensar o tecido produtivo e direcioná-lo para compatibilizar a estrutura de oferta de bens e serviços com a demanda social de saúde. Com essa, qual inovação em síntese? Qual inovação a gente pode esperar ou a gente deve lutar para o SUS? Primeiro, uma inovação que reduza a nossa dependência externa. Que a gente, principalmente nesse contexto de dissociação das cadeias produtivas, de aumento das tensões geopolíticas, a gente não pode ficar dependendo
nem da Índia, nem da China, nem dos Estados Unidos, nem de nenhum país para produzir os insumos que o SUS precisa. Precisa produzir aqui. É preciso qualificar a participação social para que as pessoas, através da popularização da ciência, através da educação científica, para que as pessoas possam participar das decisões acerca de qual tecnologia desenvolver. E quero chamar a atenção aqui para um ponto. Não há mistério, não há nada que as pessoas de inteligência mediana, normais, não sejam capazes de entender no processo de decisão. Se cria, na verdade, um fetiche na tecnologia. Se provoca ignorância deliberadamente. Os desenvolvedores de tecnologias que querem manter o monopólio não divulgam o conhecimento necessário para a compreensão daquela tecnologia. A gente fica usando o celular como se... E aí falamos com uma pessoa que está em outra cidade, que está em outro país, e ficamos achando que aquilo é mágica, que é uma coisa impressionante, incompreensível. Não é mágica, foram seres humanos que fizeram. E esses seres humanos, eles podem explicar o que eles fizeram em linguagem do senso comum, que o cidadão comum, que a cidadã comum possa entender. Então é preciso, e essa compreensão permite que todos participem e permitem que seja um interesse público e coletivo o orientador do investimento público no desenvolvimento tecnológico e na pesquisa científica. Então a busca da inovação responsável depende dessa ampliação do número e da variedade, da diversidade de tomadores de decisão. Em terceiro lugar, é importante que a inovação esteja destinada a atender às necessidades, superando esse modelo tecnológico atual, que é dominado pelas big techs, que visa atender os interesses dos seus acionistas, são cada vez poucos. Nunca o mundo teve tantos trilionários e nunca o mundo teve tanta desigualdade. 1% dos mais ricos do mundo detêm o mesmo que os outros 90% em termos de riqueza. É uma concentração de riqueza absoluta, insustentável. É isso que tem provocado a crise climática. E não tenho dúvida, nós já iniciamos o processo de extinção da vida na Terra. Podemos ainda reverter se agirmos rápido. Mas esse modelo padrão tecnológico, inclusive com mais investimento em exploração de petróleo, a gente sabendo que petróleo, carvão, os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa. Inclusive o Brasil, recentemente, querendo perfurar poço na foz do rio Amazonas, vai prejudicar não apenas o povo da Amazonas, ainda que tenha a ideia de ganhos a curto prazo, vão ser rapidamente perdidos, superados com as perdas que vêm a médio e a longo prazo. Se continua o Biden querendo investir no Alasca para produzir petróleo, o Lula querendo investir no Brasil, aqui na foz do Amazonas, a gente tem que parar de produzir petróleo. O petróleo que já tem no mundo já é demais, tem que parar, senão a gente não vai superar essa crise que a gente está vivendo. E, finalmente, a saúde precisa estar integrada a um projeto de desenvolvimento sustentável, a um projeto em que a gente supere essa crise climática, em que a gente enfrente, agora é a mitigação que se fala, né? Nem superação, a mitigação para que a gente realmente possa ter saúde e não viva ameaçado, inclusive, de extinção. Isso está em aberto. Não quero terminar, já estou caminhando para a conclusão, em uma nota pessimista ou negativa. A crise é tão grave que está permitindo rapidamente uma ampla conscientização de toda a população sobre esses riscos. E na medida em que os riscos ficarem evidentes para pelo menos 25% da população, a mudança ocorrerá. A gente precisa, por isso faço questão de destacar esses comentários aqui, porque vocês, um público qualificado, de pessoas que estão no nível de mestrado, e que precisam todos nós estarmos conscientes desses riscos que a gente corre, para que a gente exija as mudanças que são necessárias e que são possíveis de ser feitas, para que a gente retome um processo de desenvolvimento sustentável com saúde para todos. Muito obrigado, espero não ter me alongado
muito. Se possível acompanhar, fico à disposição aqui para os próximos passos. Bom, professor Luiz Eugênio, vou dizer de antemão que estou surpresa, acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do senhor, apesar de, né, de já nos conhecermos, e fiquei assim muito feliz de ter trazido essa oportunidade para os nossos alunos aqui hoje, nessa aula inaugural. A gente já conhecia, né, sobre sua trajetória, seu currículo, mas é muito bom poder ter essa oportunidade de ouvi-lo aqui hoje. E eu acho que foi, né, uma escolha apropriada e oportuna, que a gente começa aqui falando um pouco da história também, né? O senhor traz esse início aí falando um pouco da história da inovação, né? E eu acho que os alunos que estão aqui hoje, que estão em construção de conhecimento, de saber, precisam disso também, né? Assim, de aproveitar para entender um pouco da história para pensar no futuro, né? Então, o senhor traz aqui pontos interessantes para reflexão e começando um pouco, né, desse passado que nós vivemos. Sobre esses desafios da política de inovação, eu vou lembrar um pouco do que o senhor falou, né? Assim, que não somos mais os mesmos de 2004. E não somos mesmo, né? Acho que nem de 2011, quando teve essa renovação, né? E assim, eu acho que a gente fica assim, né? E que bom que não somos mais os mesmos, né? Mas que desafiador também não sermos mais os mesmos, né? Assim, acho que a gente tem diante de nós, assim, uma alegria de ter tantas conquistas, se a gente for pensar, relativamente rápidas nos últimos tempos, mas que tem também, assim, né, uma carga de desafio de um pensar no futuro, né? Assim, então a gente traz aí um país que soube crescer, que soube inovar, mas que ainda tem essa dependência externa tão grande, né? Assim, que ainda tem, parece que esse medo do inovar, esse medo do crescer, né? E a gente sabe que tudo isso passa muito pela educação também, né? Assim, esse papel da educação para apoiar a inovação, né? Então a gente traz aí, né? Eu acho que os alunos estão aqui hoje, né? Entrando nessa turma aqui, né? Na turma 6 aqui do nosso mestrado profissional em gestão de serviço de saúde, pensando também um pouco nessa mudança, né? O que eu posso fazer de novo para mim? O que eu posso fazer de novo para o meu serviço? Né? Então, vocês também são responsáveis por essa inovação. E aqui dentro da universidade, a gente está combinando, né, assim, essa ideia, né, de trazer o serviço junto com a universidade, né? E como isso é desafiador. E eu gostei também muito, professor Luiz Eugênio, quando o senhor traz essa questão, né, da necessidade de investirmos na educação científica e também de popularização da ciência, né? Porque a ciência é para todos, né? Para todos nós. E no mestrado profissional a gente trabalha e tenta trazer muito essa questão, né? O que eu posso fazer por serviço, né? E eu gosto muito de falar com os alunos, já logo na primeira aula, da importância de não pensar mais da mesma forma, né? Assim, de trazer essa dúvida, essa pergunta, essa cara de investigação do investigador, do avaliador, que não é uma pergunta qualquer, né? Então, assim, acho que o mestrado ele traz, né, essa característica, e eu acho que para que a gente pensar em inovação, a gente tem que pensar sobre isso também. E também gostei muito do senhor falar dessa questão do inovar com responsabilidade, e tanto que isso é difícil, né, diante de um sistema que a gente vive, né, assim, hoje, né, assim, de o que eu posso fazer, né, o que se pode fazer diante disso, né, assim,
A gente sabe que a gente tem que inovar, que tem que crescer, mas a gente está cercado de perigos, né? Como o senhor disse, né? A gente pensa numa coisa e de repente aquilo ali já está dentro do nosso celular, né? Como que isso está tão perigoso? E o gestor, como que ele fica diante disso, né? Diante de tantas tecnologias, tantas inovações, mas e aí? Como que eu faço? Né? Então a gente está cercado aí desses desafios, né? E um desafio também que o senhor traz aí também é esse desafio de inovar para atender as necessidades reais da nossa população e não necessidades impostas, né? Ou que a gente constrói pensando que são as mais importantes e que talvez não são nada disso, né? Então acho que era isso, assim, né? De pontos que eu teria para destacar. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum comentário com o professor Luiz Eugênio. Estamos abertos aí, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação, fique à vontade. Olha, professor, acho que o pessoal está meio tímido aqui, viu? Vamos lá? Vou pedir para você. Vou pedir para você se apresentar, por favor. Pessoal, boa noite. Boa noite, professor Luiz Eugênio. Eu sou o Edmundo, sou enfermeiro de formação. Atualmente exerço a função de gerente na Gerência de Integração do Cuidado da Saúde, aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e integro a 6ª turma do mestrado profissional de Gestão em Serviços de Saúde. Queria agradecer pela oportunidade e dizer que todo o seu conhecimento e experiência apresentados, eles foram proporcionais à apresentação que a professora Mirella havia feito, e que, um comentário agora muito individual, né, que pude passar por uma montanha russa aqui durante a sua fala, pensando que, pelas considerações iniciais, em que a gente consegue ver mais uma vez, um marco histórico desses acontecimentos socioculturais com um impacto significativo na saúde, e por tudo que vem acontecendo, dessa conotação importante da tecnologia. E aí, durante essas falas, a gente pensa assim, poxa, eu consegui encontrar uma série de problemas que eu consigo atuar diretamente e promover intervenções diretas. E aí, durante esse período, vem o desafio maior, porque a gente pensa inicialmente dessa conexão entre os serviços da rede de atenção à saúde. Então, a gente fala da atenção primária, secundária, atenção hospitalar, e aí vem o desafio de pensar num sistema muito maior, que é sobre a sustentabilidade, sobre a questão das crises ambientais e de todo o universo que a gente está envolvido e que somos corresponsáveis por essas respostas também. Então, por isso que eu disse sobre essa montanha russa, porque ao mesmo tempo que achávamos que tínhamos respostas, vinham mais perguntas, os desafios são cada vez maiores, e aí principalmente nesse contexto, né, em que a gente tem a oportunidade de falar sobre muitas informações disponíveis em todos os espaços, e hoje a gente tem dúvidas sobre a confiabilidade e a origem dessas mesmas. Então, ressaltando mais uma vez assim, o ponto tênue entre esse desenvolvimento abrupto e quase que imensurável que vem acontecendo, e que, de alguma forma, ainda divide opiniões, porque vários professores já falam que eles passarão a avaliar os trabalhos somente escritos pelo ChatGPT, mas com uma lógica de fazer uma intervenção a partir das perguntas que são realizadas. Porque, na verdade, as perguntas elas têm um poder muito significativo no processo educacional e formativo também. Então, assim, da mesma forma que a gente tem pensado como que vai se dar esse processo, é um momento de reinvenção da educação e da formação também, né? Mas, por um outro lado, pensando nas perspectivas práticas, né, de como que a gente vai responder a tudo isso, a gente acaba percebendo que a nossa responsabilidade é muito maior. E por isso que a gente tem falado tanto de gestão em pessoas, né, gestão com pessoas, mas pensando não só na lógica assistencial e curativa, mas de algo que é muito mais amplo e abrangente, e que nós temos a possibilidade e a responsabilidade de contribuir com todo esse movimento. Então, queria agradecer mais uma vez pelas contribuições, pelas considerações, e dizer que nós saímos aqui com muito mais perguntas do que respostas, e acredito que seu papel foi muito bem desenvolvido. Muito obrigado.
Obrigada, Edmundo. Professor? Não, só agradecer, né, o comentário de Edmundo. De fato, acho que ele... a sensação é essa mesmo, não só assim, vocês ouvindo, mas aqui eu falando também, a sensação de montanha-russa, porque são muitas coisas interligadas, e o nosso esforço é ter essa compreensão do todo, né, do global. A gente precisa, como havia uns ecologistas que falavam assim, é preciso pensar global e agir local. Aí eu concordo, mas eu diria que é preciso também pensar local e agir global, ou seja, a gente precisa fazer as 4 coisas, pensar e agir, tanto global quanto localmente. Esse é o grande desafio. E queria só acrescentar que, do ponto de vista da tecnologia, não sei se vocês têm essa informação, mas hoje, já há muitos anos, nenhum enxadrista, né, jogador de xadrez, é capaz de ganhar de uma máquina. No entanto, um homem, uma mulher, um enxadrista associado a uma máquina, vence qualquer outra máquina ou qualquer outro ser humano. Então, a gente pode ter uma tecnologia que venha a ser um apoio. O ChatGPT, por exemplo, esses tipos de tecnologia chamada generativa, eles podem ser utilizados e podem ser desenhados e produzidos e concebidos e utilizados de modo a que venham potencializar as nossas capacidades e não nos dominar. E aí o grande desafio é que essa potencialidade de atuar conjuntamente, do ser humano ser apoiado no desenvolvimento das suas atividades pelas máquinas, que essa possibilidade não seja restrita a algumas pessoas, mas que seja acessível a todos que precisam, a todos que desejam, a todos em que ela pode ser útil. Então, quem não quer ter um programa que ajude a fazer um diagnóstico de pele, de câncer de pele? Sem dúvida que é uma tecnologia que pode ajudar muito. Agora, precisamos que essa tecnologia não seja restrita às pessoas de pele branca. E a gente, sobretudo, na hora de comprar, na hora de utilizar as tecnologias, a gente precisa saber o que é que ela tem dentro. Se ela só serve para pessoas de pele branca, então vamos usar, mas vamos desenvolver as outras que sirvam para pessoas de pele parda, de pele negra, de pele, enfim, vermelha. Então, o grande desafio na ciência e tecnologia moderna é fazer com que, de fato, não é a negação da tecnologia, não é que a gente quer voltar para eras pré-históricas, não, nós queremos a tecnologia mais avançada possível, mas ela, para produzir sustentabilidade, para preservar o meio ambiente, para produzir saúde para todos, e nós temos conhecimento, temos capacidade de desenvolver conhecimento e tecnologias orientadas por esses valores, pelos valores da universalidade, da igualdade, pelos valores da defesa da dignidade humana. Nós não precisamos... A disjuntiva, o dilema não é ou temos tecnologia que servem que beneficiam alguns em detrimento da maioria, ou não tem tecnologia. Não. A tecnologia, com as características que ela tem atualmente, elas podem ser modificadas e devem ser modificadas para que tenham outras características que favoreçam o desenvolvimento sustentável e que favoreçam a saúde para todos. Então, mas para isso nós precisamos nos envolver, não podemos deixar que o desenvolvimento tecnológico fique nas mãos dos grandes grupos que estão se beneficiando do ponto de vista econômico. A União Europeia, o Parlamento Europeu, aprovou há poucas semanas atrás uma lei regulamentando o uso de
inteligência artificial, de tecnologias que tem. E o principal item dessa regulação é a exigência de transparência. Os desenvolvedores de tecnologias precisam dizer como é que funciona, o que é que tem ali. Algumas pessoas têm criticado essa lei, dizendo que não basta ter a transparência, precisa ter também a explicação, que é como eu mencionei no caso das patentes. Às vezes, o que os sistemas de registro de patente exigem de informações que sejam publicizadas, não são, essas informações não são suficientes para que alguém reproduza aquele mesmo medicamento, aquela mesma tecnologia. Então, no mesmo caso, para a regulação da inteligência artificial, é importante que seja transparente, que os algoritmos e os bancos de dados que compõem aquela tecnologia sejam expostos, sejam transparentes, mas também que se explique a forma que elas foram construídas e as formas que elas funcionam, para que o cidadão leigo possa compreender e possa tomar decisões esclarecidas acerca se vai utilizar, se não vai utilizar, como quer ou como não quer. Então, a gente tem o que pode potencializar e muito o desenvolvimento de tecnologias. Vocês vejam que a internet foi criada com fins militares, com objetivos militares. Foram pesquisas com recursos das Forças Armadas dos Estados Unidos, preocupados em ter um sistema protegido contra um ataque nuclear. Se você tem todo um sistema de informação centralizado no Pentágono e joga uma bomba no Pentágono e você fica totalmente sem informação. Então, a ideia era você ter uma rede em que a destruição de um nó dessa rede, de um ponto dessa rede, não comprometeria o funcionamento da rede como um todo. Agora, esse o fim para o qual foi construída, foi concebida e recebeu o recurso da internet, não, com a sua expansão, com a expansão do uso da internet, ela foi modificada pelos usuários. Na inteligência artificial está acontecendo isso também. As pessoas estão modificando essa tecnologia para outros fins diferentes daqueles para os quais ela foi concebida inicialmente, pelos detentores dos recursos que vão investir nisso. Então, esse processo de ampliação dos participantes, de democratização do acesso à tecnologia, tem como efeito ajudar, contribuir para o desenvolvimento de tecnologias que sejam mais responsivas, que atendam mais às necessidades de outros grupos da população. Então, é um processo, como é que eu diria, não é um processo 100% controlado. Mesmo que tenham grupos muito mais poderosos do que outros, mesmo esses grupos muito poderosos, eles não têm o poder absoluto. É isso que permite que a gente possa, então, ter esperança e ter um modelo, um padrão de ciência e tecnologia que atenda aos valores da dignidade humana, da igualdade, da universalidade, do acesso. E é por isso que a gente tem a possibilidade de avançar. Joia, professor. Gostaria, então, de agradecer a sua participação, dizer da alegria de tê-lo aqui conosco. Espero que essa seja a sua primeira, mas de muitas participações aqui no nosso programa. Será um prazer tê-lo conosco em outras oportunidades. Tomara que presencialmente, um dia desses, né, que o senhor tiver a oportunidade, vindo a Belo Horizonte, visite o nosso programa. E fica aqui, né, esse convite, e fica aqui também, né, deixo aqui também meu abraço, meu agradecimento em nome do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde, dos nossos professores, dos nossos alunos. Boa noite. Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos. Obrigada, professor. Até mais.